Olá, mais uma quinta-feira, hoje, dia 23 de janeiro de 2025. Nós estamos no nosso encontro, no 158º encontro. E hoje nós vamos falar sobre recomeços. E o nosso querido amigo, que generosamente, nos atendeu, está sempre conosco, João Luiz do Nascimento Ramos, de Cachoeira Paulista, ele vem conversar um pouquinho conosco hoje. Que bom, né, gente? E, para começarmos, nós vamos fazer nossa prece, para que a gente possa se harmonizar, ficar com os nossos corações e mentes mais abertos para as reflexões dessa noite. Vou pedir, então, para uma mãe hoje fazer uma prece para a gente, e vou pedir para a Célia, vamos lá para Minas Gerais, em Betim. Ô, Célia, você está aí, Célia? Você está nos ouvindo? Rosana, boa noite a todos. Ô, minha querida, tudo bem? Graças a Deus. Tem café com pão de queijo aí? Hoje não teve pão de queijo, não. Mas sempre tem, né? Tem uma goiabada com queijo, um franguinho com quiabo, né? Vez ou outra tem. Lélia, você faz a prece para a gente, por favor? Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Fala com o coração, você sempre fala com o coração. Meu Deus do céu. Vou tentar, então. Tá bom. Para o que está falhando. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão presentes nessa sala. Gostaríamos de pedir agora permissão para iniciar mais essa reunião, mais esse estudo que muito nos conforta a cada quinta-feira. É sempre um prazer estar reunida aqui nessa sala com pessoas assim da mais autoestima, né? Que a cada tema trazido durante a semana vem confortando ainda mais o nosso coração. Pedimos que os bons amigos, espirituais possam se fazer presente nesse momento, aquecendo o coração de cada um presente nessa sala. E que possamos estar abertos, como a Rosana falou, de coração aberto, para recebermos mais um ensinamento que com certeza vai ser de grande valia para cada um de nós aqui. Que assim seja. Que assim seja. João, é com você. E muito obrigada desde já, viu? Eu que agradeço, Rosana. Então, na verdade, eu tenho que agradecer a todos e a todas vocês pela oportunidade, né? Momento que nós paramos um pouco, logo nesse horário da noite, para refletir, pensar, meditar um pouco, né? Trocar ideias. Isso nos faz muito bem ao coração. Nossa gratidão, acima de tudo, a Deus, a Jesus, os bondosos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, que todos nós somos sustentados, né, pelas mãos de Deus, pela proteção de Jesus, pelo manto luminoso de Maria, Mãe Santíssima do Cristo e nossa Mãe espiritual, e por esses espíritos amigos, anjos guardiães, que continuadamente estão velando por nós, dia e noite. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, Jesus está conosco, e ao nosso lado, sentinelas de amor, de caridade, nos protegendo, nos intuindo, nos inspirando, nos amparando a cada instante. Então, a nossa gratidão ao Pai por esta certeza que nós temos de sermos filhos e filhas amados ao coração de Deus. E nesse momento em que, atendendo mais uma vez, o convite da Rosana e do grupo para este encontro virtual, para pensarmos um pouco acerca da vida, das nossas vidas. E nós colocamos, então, como título, Recomeços. Todos nós, naturalmente, temos recebido pelo WhatsApp ou pelas demais redes sociais das quais participamos, mensagens, né? Tenho o costume, acredito que todos tenham, de refletir um pouco sobre essas mensagens para vermos se elas estão de conformidade com aquilo que nós pensamos, acreditamos, antes de tudo, né?
como essas mensagens nos tocam emocionalmente, como que elas contribuem com o nosso panorama mental, com o nosso panorama psicológico, emocional, sentimental, e daí, inclusive, para replicarmos ou multiplicarmos, né? Ou colocarmos à frente esta mensagem, ou estas mensagens, que muitas vezes chegam em momentos muito propícios para a nossa alma, né? E, dentre essas mensagens, eu queria citar algumas delas, das quais eu recebi, e uma, em especial, diz assim: Deus é especialista em recomeços. Confie. Deus é especialista em recomeços. Confie. Na verdade, todos nós sabemos que Deus é especialista em tudo. Ele é o nosso Pai de amor e de misericórdia, onipotente, toda a força, única força, onipresente, está em todo e qualquer lugar, onisciente, tudo sabe, tudo conhece, é um Pai justo, soberano, mas bom, né? E Deus, então, é especialista em tudo. Mas aqui, neste caso em particular, Deus como especialista em recomeços, né? Quer dizer, confie, porque Deus está sempre ao nosso lado e nós jamais estaremos sozinhos. A fala de Jesus, inclusive, de que nenhuma ovelha de meu Pai se perderá, uma só, mas todas conseguirão retornar e realmente retornarão ao bom redil, ao bom pastor, é a esperança ao lado da certeza que temos de que todos nós, criados por Deus um dia, espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, da condição de aperfeiçoamento, da construção da felicidade, nós atingiremos os alvos que nós estamos almejando, que são alvos de completude ou de autocompletude, de plenitude ou de plenificação interior. Buscamos a paz de espírito, a paz chamada de Deus, a paz de Jesus, a paz do Senhor. Buscamos os aspectos da saúde, e hoje não só da saúde física, biológica, fisiológica, mas da saúde emocional, da saúde comportamental, da saúde mental, da saúde integral, né? Porque nós não somos um corpo, nós somos um espírito, uma alma, um ser essencial criado por Deus e que estamos tendo uma experiência passageira, temporária, no corpo físico. Mas, se nós olharmos a metáfora do lápis, né, o que importa no lápis é o seu aspecto externo, exterior, a sua marca, ou realmente o grafite é o que está ali dentro e que vai conseguir marcar a folha de um caderno, de um papel. Então, o que importa verdadeiramente para nós é o espírito, é a alma, embora tenhamos também que cuidar do corpo, cuidar do espírito, para que o espírito tenha condições de manifestar-se diante das funções do corpo físico, que lhe é instrumento de trabalho, ferramenta de trabalho. Nesse sentido, todos nós, então, estamos vivendo as nossas vidas numa relação de convivência com o mundo, com o outro, com o próximo, e nestas relações nós estamos naturalmente tendo a oportunidade, ou as oportunidades, as chances de variados recomeços. Porque todos os dias, a cada manhã, nós estamos recomeçando, né? Então, Deus é especialista em recomeços, porque Ele nos lançou para esta vitória, para a felicidade, para o amor, para o estado de completude ou de plenificação, e diante das nossas fragilidades ainda humanas, psíquicas ou psicológicas, emocionais, por não sermos seres completos, seres acabados, somos criaturas inacabadas, incompletas, daí, portanto, imperfeitos ainda, muitas das situações e experiências pelas quais nós passamos, nós precisamos reprisar a lição, né?
lições dantes esquecidas ou situações não totalmente resolvidas, e todos nós, por assim dizer, passamos por estas situações. Vivências, experiências cotidianas, no grupo familiar, no grupo da vizinhança, na nossa relação citadina, ou seja, na cidade onde nós vivemos, no município, com quem nós convivemos, as nossas relações de simpatia e, às vezes, ainda de antipatia ou não tão simpáticas, as nossas afinidades ou ainda os nossos desafetos, os amigos que temos e aqueles que podem nos considerar inimigos. Então, são muitas as situações nas quais nós todos estamos envolvidos. E, nesse sentido, o recomeço faz parte da experiência humana. O que é o recomeço? É a retomada, é a revitalização, é a reconstrução, a reedificação. O prefixo re vem dizer de novo, mais uma vez, né? Outra vez. Então, recomeço, um novo começo, outro começo, começar de novo, reconstruir, iniciar uma construção, uma reconstrução. Então, todos nós estamos envolvidos por essas experiências. Algumas mais marcantes, né? Outras mais profundas. Algumas experiências vivenciais não tão aprofundadas em nós, ainda num campo de superfície, né? Porque nós não conseguimos nos aprofundar nelas. Mas o certo é que as nossas capacidades mentais, intelectuais, e as nossas capacidades emocionais, morais, tudo isso nos leva para cada recomeço nós estarmos mais preparados, mais capacitados, porque mais amadurecidos. A vivência, a experiência, ela vai nos trazendo também esta maturidade. Maturidade esta construída pelo pensamento, pela inteligência, pelo desenvolvimento emocional, pelo desenvolvimento dos sentimentos, quando nós vamos unindo razão e sentimento, ou razão e emoção, isso vai nos dando um fortalecimento ao nosso caráter, à nossa persona, à nossa personalidade, à nossa capacidade de ser, de optar, de decidir, de escolher, de nos manifestarmos no mundo através do uso dos nossos sentidos, né? Visão, audição, a capacidade de fala, de manifestação, de articulação, não só da voz, da oralidade, mas também do nosso gestual, porque o corpo fala. Então, a todo instante, a cada dia, e dentro de cada dia, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, nós podemos estar recomeçando. E por que Deus é especialista em recomeço? Porque Ele nos criou para isso, para não ficarmos parados, para não ficarmos inertes, estanques, mas para estarmos sempre caminhando, indo à frente, buscando. A busca faz parte do sentido existencial. E o recomeço também faz parte desta nossa oportunidade existencial que Deus nos dá. Este momento que nós estamos vivendo aqui, né? Nesse sentido, é um recomeço. Nós estamos recomeçando a pensar nisso, recomeçando a pensar naquilo. E o recomeço nos leva à tomada de atitudes, a um posicionamento, né? Um posicionamento que se renova. É claro que muitas vezes nós fazemos um recomeço e partimos daquela experiência anterior, da experiência antiga, baseado também naquilo que estamos vivenciando agora, mas nem sempre conseguimos obter os resultados que nós gostaríamos, porque isso também depende de uma série de fatores que envolvem a nossa vida, a nossa experiência. Assim como nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está conosco, Jesus está conosco, os bondosos amigos espirituais, ninguém também vive totalmente sozinho. Nós temos esse campo de relações. E alguns desses fatores, eles têm esta interdependência na nossa convivência com o outro. Então, nós estamos recomeçando um ponto, mas nem sempre o outro
já enxergou o que nós enxergamos. Nós estamos tomando parte de um processo de revitalização da nossa vida, em alguma atitude, em alguma coisa que nós estamos querendo renovar, mas na relação com o outro, aquele nosso companheiro ou companheira pode não ter percebido ainda. Isto pode ocorrer também conosco. Quando o outro decide-se a renovar, a recomeçar, a revitalizar, a reconstruir, e nós estamos um pouco aquém, né? E não conseguimos observar ou não conseguimos ainda visualizar aquilo que o outro já está enxergando e porque ele agora, então, está retomando, recomeçando a partir daquele ponto. Todas as nossas experiências vivenciais, elas dependem desses variados fatores. Maturidade individual e coletiva, porque nós fazemos parte de uma coletividade, então estamos amadurecidos para um ponto, mas na convivência com o outro, entre filhos, maridos, conhecidos, pessoas do nosso relacionamento profissional, né? Isto é um crescendo. Nós vamos progredindo, crescendo, as relações também vão crescendo, progredindo, e desta forma todos nós vamos recomeçando, estamos sempre recomeçando. Recomeçamos há pouco um novo ano, estamos há 23 dias deste começo de ano, né? Portanto, hoje aqui, no 23 de janeiro, como logo no início da live ou da nossa reunião virtual, do nosso encontro, a Rosana disse, 23 de janeiro de 2025. Um novo ano, um novo dia, uma nova hora, um novo minuto, um novo instante, e a cada palavra aqui verbalizada e a cada pensamento nosso para a compreensão desta palavra ou desta junção de palavras, nós estamos recomeçando um novo momento na nossa vida. A vida é formada desses momentos e desses instantes. Por isso que nós estamos sempre recomeçando, né? Porque estamos buscando, estamos querendo ver, estamos querendo enxergar, estamos querendo perceber, identificar. O trabalho das nossas habilidades, nós estamos despertando aos poucos as nossas potencialidades, as nossas habilidades, e hoje não só as habilidades no campo do intelecto, no campo da emoção, mas também as nossas habilidades espirituais, né? Que vão além. Então, aquilo que realmente precisamos enxergar no mundo, e que não só se apresenta diante de nós na nossa visão material, física, que nós conseguimos mensurar, né? Que nós conseguimos medir, que nós conseguimos descrever materialmente falando. Segundo Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Então, nós temos os olhos carnais, visualizamos o que é material, porque faz parte do nosso mundo, né? Mas aquilo que é essencial também deve ser visto. E como ver aquilo que é essencial sem a visão desses olhos que estão enxergando só o exterior? Aí depende desta visão interior, né? O fechar os olhos ao mundo material para buscarmos uma visão do espírito, que é a sua capacidade sensitiva ou perceptiva de identificar as coisas no seu real valor. O que nós estamos enxergando agora, além daquilo que estamos visualizando à frente do nosso laptop, do nosso notebook, do nosso celular, né? Do nosso computador. O que estamos conseguindo realmente enxergar além daquilo que está nos apresentando, o que os olhos são capazes de captar pela nossa acuidade visual. O que nós estamos conseguindo perceber pelo campo da nossa fala neste momento, né, em que os amigos e amigas estão silentes ou no silêncio, estão ouvindo esta minha fala, mas o quanto esses nossos ouvidos estão captando a sonoridade dessas palavras, identificando, sim, o que essas palavras querem dizer, numa construção literal ou literária, gramatical, mas de como essas palavras aprofundam não só a nossa compreensão intelectiva ou intelectual, mas aprofundam-se no nosso emocional, no nosso sentimento, tornando-se
estas palavras capazes de fazer vibrar em nós as fibras mais íntimas do nosso ser. Quando nós ouvimos uma música, uma palavra, uma oração, uma homilia da Igreja Católica, uma pregação da Igreja Evangélica, uma palestra no Centro Espírita, ouvimos uma palestra motivacional, ou numa conversa com algum amigo, com alguém que está nos contando uma história, quando nós ouvimos estas coisas e elas ultrapassam a nossa acuidade auditiva, ou seja, elas não são só ouvidas, mas pelos ouvidos ou pela capacidade de ouvir, mas elas são ouvidas com o coração, com o sentimento, isso também é um recomeço. É o momento em que nós nos sentimos mais preparados para identificar o que é importante e necessário na vida. E não só importante e necessário, mas aquilo que é essencial. E não só importante, necessário e essencial, mas aquilo que tornar-se-á prioritário nas nossas vidas. Então, para o recomeço, essas 4 palavras, elas são muito importantes, né? Necessidade, o que realmente é importante, então, o que é necessário, o que é importante, o que é essencial e o que é prioritário. Quando nós identificamos do grau das nossas necessidades aquilo que realmente é necessário, claro que temos as nossas necessidades físicas, primeiras ou primárias, lembrando aqui da pirâmide de Maslow, né, que fala do campo das necessidades primárias, que são as nossas necessidades de sobrevivência. Nós precisamos comer, nos alimentar, tomar água, cuidar da saúde, ter um trabalho, o pão de cada dia, necessidades primárias. Temos as nossas necessidades de sociabilidade, né? Estamos numa família, temos a relação de vizinhança, construímos amizades, temos uma relação profissional, a condição do próprio trabalho, né? Até o momento em que chegamos no ápice desta pirâmide, que é a necessidade de autocompletude, como falamos há pouco, ou de planificação interior. Mas no grau, então, das nossas necessidades, conseguimos elencar aquilo que realmente é necessário. E agora não só o corpo, não só a vida material, mas o que é necessário é o espírito, a alma, o nosso lado essencial para nos sentirmos felizes, para estarmos em paz. Detectando esta necessidade ou aquilo que é necessário, nós vamos então buscar aquilo que realmente é importância, ou que é importante neste campo de necessidades. E começarão a aparecer diante de nós as coisas essenciais, aquilo que realmente, em essência, nós precisamos viver para nos sentirmos vivos e não só existirmos, né? Esse momento em que aqui estamos, e aí relembrando uma expressão de Richard Simonetti, que era orador e escritor espírita de Bauru, do interior de São Paulo, que algumas pessoas apenas existem, mas não vivem. É no sentido de que esse existir é um cumprimento rotineiro das atividades do dia. Então, nós existimos porque cumprimos de forma rotineira uma série de compromissos e quase como obrigações que nós precisamos cumprir. Mas quando realmente nós deixamos apenas de existir para verdadeiramente vivermos, sim, nós cumprimos as nossas obrigações, nós cumprimos os nossos deveres, nós até temos atividades rotineiras, diárias, que fazem parte das tais necessidades materiais, enquanto estamos no mundo, mas começamos a também voltar os nossos olhos aos céus, para buscarmos aquilo que é essencial para o espírito. Porque uma vez, partindo desta vida e voltando ao outro plano, ao plano verdadeiro da vida, que é o plano espiritual, nós estaremos recomeçando lá, porque estaremos reentrando no mundo espiritual, e aí sim, com o resultado das nossas experiências daqui. E o que levaremos conosco? É o que vai no espírito, porque é o que realmente é essencial para o espírito. Nesse sentido, nós descobrimos, então, as nossas prioridades, o que é prioritário para este recomeço, né? Ao final do ano, ou ao final de cada ano, quase sempre nós nos permitimos dizer a nós mesmos e àqueles mais próximos o que nós esperamos de um próximo ano. O que a gente espera que seja diferente? Quais são as nossas expectativas, né?
Quase sempre, ao final do ano, a gente começa a definir, de alguma forma, a nossa pauta de compromisso, a nossa agenda, né? De mudança, de transformação. Mas, da virada de 31 de dezembro daquele ano para o 1º de janeiro do ano seguinte, o que verdadeiramente vai mudar? Né? Se Deus é especialista em recomeços, e Ele é especialista em tudo, mas quando nós vamos nos especializando em recomeço, isso quer dizer que a cada ano a gente não pode somente estar definindo algumas situações mentalmente ou no campo intelectivo, né, da inteligência, para que no dia 1º daquele novo ano, então, a gente não tenha a esperança, o otimismo, a alegria, o entusiasmo para começar em prática aquilo que nós idealizamos ao final do ano anterior. Assim também é a nossa vida a cada noite. Porque muitas vezes, na noite, nós já idealizamos algo para o outro dia. Muitas vezes, situações práticas. Amanhã eu vou fazer isso no almoço, amanhã eu vou sair logo cedo, tenho que pagar uma conta, amanhã eu vou passar em tal lugar. A gente idealiza a noite, às vezes antes da prece noturna, ou no momento que a gente está até jantando, fazendo um lanche, a gente já está idealizando, né, o dia seguinte. E no dia seguinte, nós vamos tornar prático, né, de modo prático, aquilo que nós idealizamos anteriormente. Se são as coisas corriqueiras do dia a dia, a gente vai procurar atender, passar na tal loja, passar em tal comércio, vamos fazer isso, fazer aquilo, uma pequena visita, vamos ao médico, vamos fazer a questão de marcar um exame. Então, nós temos, sim, esta rotina e esses compromissos. Mas no campo do espírito, o que nós temos idealizado para que no dia seguinte, em sendo um recomeço, porque cada dia é um recomeço, é uma retomada, é um reencontro nosso com a vida, e podemos chamar até de recontrato, a cada manhã é um recontrato com a vida. Né? Nós tivemos a experiência do dia anterior, somada às experiências dos dias anteriores, e naquele dia, naquele novo dia, nós estamos tendo, estaremos recebendo todas as chances possíveis para esses novos recomeços, que são vários de variados campos. Mas como aproveitar aquilo que nós temos como experiência, né, do passado, o passado mais próximo, que é o dia anterior, ou os dias anteriores, aproveitando aquilo que nós idealizamos à noite, que colocamos como motivação, porque a motivação é um fator interno, né, psicologicamente falando, nós nos motivamos quando internamente nós criamos estes recursos, este ambiente, este material, esses instrumentos internos para que nós façamos isto ou aquilo. Somos tomados, às vezes, por um certo amolentamento, um certo desencano. Pensei em fazer isso, mas acho que eu não vou fazer. Né? E deu preguiça. Né? Ou uma certa indolência. Não estou bem hoje, não amanheci bem. Eu estava pensando em fazer isso, mas não vou fazer, porque acho que não vou dar conta. Essas expressões, elas surgem no nosso dia a dia. Né? E é claro que Deus nos respeita, porque nos ama. Todos nós temos o nosso tempo, e cada um tem no seu tempo o seu ritmo. E às vezes a gente quer que o outro tenha o ritmo que a gente tem dentro do nosso tempo, mas cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Nós vamos nos assemelhando, tanto quanto vamos nos aproximando uns dos outros pela convivência, mas essas expressões, elas saem de nós, né? Aquilo que nós idealizamos, o que nós compromissamos conosco mesmo, e que nem sempre cumprimos. Fica para o dia seguinte. Né? Não dei conta hoje. Vai ser amanhã. Eu, nesse aspecto, né, usando a minha amiga em particular, acho que cheguei já algumas vezes a falar, que algumas das minhas preces noturnas, ou dos meus pensamentos, em frente ao espelho, né? Quando eu ainda tinha cabelo até para me pentear, né? Ou quando estava fazendo a higiene bucal para me deitar, eu pensava sobre algumas situações daquilo que eu deveria mudar para o próximo dia. Ai, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda a mudar, me ajuda a recomeçar bem, me ajuda não sei o quê. Tá bom. No outro dia, então,
pela manhã, tomado por essa motivação, a prece diurna vinha. Senhor, é hoje. É hoje. Né? Então, criando aquele cenário interno para que fosse hoje. Ao longo do dia, um aspecto, outro aspecto, a fala de alguém, um telefonema, uma mensagem do celular, alguém que bateu a porta, um desencontro na rua, enfim. Aquilo, às vezes, não se cumpre totalmente, a gente não consegue atingir totalmente o objetivo. Aí vinha a minha prece noturna daquele dia seguinte. Senhor, é amanhã, o que hoje não deu. Né? Então, a prece matinal foi, é hoje, mas à noite, verificando aquilo, vi que ainda não dei conta. Mas que bom que tem o dia seguinte. Que bom que tem o amanhã. Que bom que tem mais uma vez, que tem mais um tempo, mais uma hora. E a gente, às vezes, acorda na madrugada. Acredito que todos já devam ter acordado na madrugada e, de repente, pensando em alguma situação e tendo uma nova ideia. Né? Porque Deus nos ajuda a todo instante. Nós estamos sempre recebendo estas intuições, inspirações para os nossos recomeços. Então, a gente fica imaginando agora que tipo de recomeço as pessoas estão passando. Né? O recomeço de uma amizade que foi desfeita e que virou, às vezes, inimizade e que depois vai virar amizade. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? A fala de Jesus. O recomeço de uma atividade em família, daquilo que, de repente, se parou em algum momento. O recomeço nosso próprio, diante de situações íntimas, muito nossas, e que a gente está recomeçando num determinado ponto, porque agora temos um outro valor, descobrimos a necessidade e a importância daquilo que realmente agora é necessário e aquilo que é essencial. Então, nós revalorizamos, nós damos um novo sentido àquela situação, e aí nós vamos recomeçar. Então, a vida nos apresenta muitas situações em que nós precisamos recomeçar. Recomeçar a vida diante daquele que se foi, porque viajou para o exterior, porque mudou de cidade, ou porque desencarnou, né? A despedida de um ente querido, e o recomeço sem aquele amigo, sem aquela amiga, sem aquele companheiro, sem aquele parceiro, sem aquele filho, sem aquele marido, sem aquela esposa que estava conosco naquele ambiente, mas que, por algum instante, por algum momento, por algo que o valha, como dissemos há pouco, nós teremos que retomar, que recomeçar, que continuar. E, Senhor, o que é necessário que eu faça? Esta pergunta, esta exclamação até, né, que muitos disseram a Jesus e que recebiam, então, do Mestre uma resposta direcionada para as suas necessidades. O que é necessário que eu faça? De outras vezes, era Jesus a dizer a essas criaturas, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então, estas indagações, né, tanto de nós aguardarmos aquilo que Jesus pode estar dizendo conosco, né, o que queres que eu faça? Ou aquilo que nós estamos pedindo já, ou perguntando a Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça? A todo instante nós estamos tendo a chance de recebermos de Deus, de Jesus, as bênçãos amorosas, as quais estamos aguardando sempre para o nosso benefício, e que vêm de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Outras vezes, nós estamos buscando também uma atitude ativa, né? Não uma atitude passiva. O que é necessário que eu faça, mas ficarmos nos perguntando sem verdadeiramente agirmos. Então, a atitude ativa de quem dá o primeiro passo. Né? E pensando, então, nesse primeiro passo, nós também recebemos uma mensagem, né? Já que estávamos falando da mensagem, tínhamos algumas outras aqui para apresentar. E essa mensagem, ela diz assim, o primeiro passo não te leva onde você quer ir, mas te tira de onde está. O primeiro passo não te leva aonde você quer ir,
mas te tira de onde está. Então, o recomeço também é sair do lugar, é sair da inércia, é buscar esta motivação para que nós realmente façamos acontecer nas nossas vidas. Isso também é um recomeço. Nós esperamos de Deus, esperamos da vida, esperamos as coisas acontecerem, damos tempo ao tempo, o tempo é um grande amigo, o tempo também é um remédio, mas o que estamos fazendo diante do tempo e diante da especialidade de Deus, que é nos fazer recomeçar, mas que sempre aguarda a nossa atitude do recomeço. E aí vem outra mensagenzinha que diz assim: o que importa não é o que acontece, o que importa é o que você faz com o que acontece. O que importa não é o que acontece, o que importa é o que você faz com o que acontece. Então, todos nós passamos por experiências felizes, infelizes, amorosas, complicadas, desafetos, simpatias, antipatias, processos construtivos e às vezes parece que destrutivos de alguma forma, desilusões, desencantos, choramos, rimos, sorrimos, compartilhamos, nos sentimos sozinhos, nos sentimos junto com todo mundo. Então, eu digo que a gente passa, às vezes, num dia só, as 4 estações do ano. Tem dia que nós amanhecemos como se fosse um verão, já nos sentimos no inverno, parece que é outono, está caindo as folhas, já estamos na primavera, está florindo. Então, num dia só, nós passamos com variadas experiências. Mas qual a importância de nós estarmos recomeçando? É dentro daquele aspecto da nossa maturidade, baseado nas experiências que tivemos e no que agora somos capazes de ver, de perceber, de identificar neste recomeço. E poderíamos chamar aqui até de novo recomeço, nós estamos recomeçando sempre. E aí essa mensagem, né, já quase que finalizando aqui, até porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, esta mensagem diz assim: não subestime o recomeço. Você tem a vantagem de saber o que não quer. Não subestime o recomeço. Você tem a vantagem de saber o que não quer. Então, as nossas experiências vividas, vivenciadas, elas vão nos dando esta oportunidade de saber o que já queremos para nós, o que não mais queremos para nós. E o recomeço nos traz esta oportunidade. Eu vou recomeçar. Mas agora, a partir de que ponto? Né? E de que valores? O que realmente é necessário para mim, importante, e tornou-se essencial na minha vida, e daí sairão as minhas prioridades. Existem prioridades materiais, básicas, humanas, mas e as necessidades morais, espirituais, vivenciais? Porque nós temos os pés firmados no chão, enquanto estamos por aqui, encarnados ou vivendo esta vida entre o berço e o túmulo, mas com os pés firmes nesta nossa caminhada, procurando ter os olhos voltados aos céus diante da nossa condição de seres imortais. E aí vem uma expressão de Sócrates, que dizia assim: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Mas não podemos também correr o risco de deixarmos de apreciar aquilo que é necessário na vida presente, cotidiana, tendo os olhos voltados somente para o lado de lá. E então é quando Emmanuel, numa expressão sua, através da psicografia de Chico Xavier, diz assim, que é muito bom que se vislumbre as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. É muito bom que se vislumbre as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, ter os olhos voltados à nossa eternidade, à nossa imortalidade, ao mundo espiritual, ao plano divino, mas também sabermos que, enquanto estamos aqui, neste momento em que nascemos e um dia daqui partiremos, este ínterim,
esse interstício entre o berço e o túmulo é um período importante, onde nós estamos realmente avaliando as nossas necessidades, o grau de importância dessas necessidades, que realmente é essencial para que, tomando agora a frente das nossas prioridades, nós estejamos fazendo um recomeço mais feliz, mais produtivo e que haverá de nos levar ao nosso objetivo final, que é a nossa construção ou reconstrução como seres melhores e mais felizes. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, João, coisa boa. É muito importante receber essas palavras, a reflexão sobre esse bom ânimo, né? Porque incentiva a vontade, que é essencial, né, João? Sim. Para isso, é muito importante, porque podemos até ter consciência disso. Sabemos que precisamos espiritualizar, recomeçar, principalmente mediante a uma dor, né? No caso aqui no grupo, a gente sabe que a maioria é mães de luto, a perda, né, entre aspas, o desencarne do filho. Então, muitas vezes essa dor, né, a pessoa às vezes até desiste, ela fica apática à vida, inclusive dopada, procurando medicamentos para dormir, porque ainda não tem esse ânimo do recomeçar. Parece que o chão abriu, entendeu? E ela se afundou ali. Então, demora para adquirir novamente esse ânimo, essa vontade de viver. E então a sua presença aqui, a sua fala, a sua reflexão sobre isso traz ânimo para recomeçar em entendimento de que para quê? Para que isso aconteceu? O que eu tenho que fazer novamente, né? Que trilhar quando eu estou com foco? É espiritualizar mesmo, né, João? Não tem outro caminho, né? Porque é buscar a essência, né? Aquilo que é essencial. Nós passaremos, e todos passamos, por experiências muitas vezes dolorosas, né? Nós sabemos disso, e muitos daqui estão, passaram e ainda estão passando, vivendo o seu luto, vivendo experiências dolorosas que machucam realmente a alma. Mas nós fomos criados para a continuidade da vida, né? E para seguirmos. Alguns vão antes de nós chega um momento em que todos nós iremos, mas essas experiências, né, que nós estamos vivenciando, elas são muito importantes. E nós estamos precisando, né, sempre estar alertas. Eu falo assim, estar antenado, porque a vida nos apresenta essas oportunidades de crescimento, de recomeço, em variados momentos, né? Eu sei que já contei variadas vezes, a Rosana até já escutou isso, é de uma netinha minha, mas alguns que estão aqui, acho que, claro, não devem ter ouvido, porque faz tempo que eu contei isso, mas não contei, acho que no grupo, né? De experiências que a gente tem no dia a dia. Então, uma das minhas netas chegou aqui em casa, né? E ela estava com 6 anos na época, agora já está com 8, e ela chegou com seus cabelos muito longos, tal, e usando tererê, que é aquelas fitinhas coloridas, né? Que as meninas têm passado no cabelo, e a gente, dentro da previsibilidade que a gente tem, né, como ser humano, a gente é também muito previsível e acha que vai acertar na brincadeira, e eu então fiz uma brincadeira, né? Que bonito essas fitinhas, dá para fazer no vô? Né? Quem está me vendo, se não tiver alguém aí com uma deficiência visual, eu já vou falar, eu sou uma pessoa que tem uma calvície, eu sou calvo, eu sou careca, né? Então eu perguntei para ela, dá para fazer no vô? Já aguardando uma resposta dela no sentido, vô, não dá, o senhor é careca. Mas quando eu disse, dá para fazer no vô, ela rapidamente disse assim, hoje não dá, vô, porque eu estou sem fitinha. Olha só, né? Quer dizer, afetuosa, afetiva, não quis dizer que, né, o vô era careca, ela disse, hoje não dá, vô, porque eu estou sem fitinha. Ela foi muito esperta também, né? Então eu gostei dessa expertise dela, né? Ela foi muito esperta, muito rápida, mas, ao mesmo tempo, uma resposta acolhedora. Né? Acolhedora. Ela não deu aquela resposta que eu imaginava que ela ia dar, era uma simples brincadeira. Eu também não ligaria se ela tivesse falado, não dá para fazer, eu vou com o senhor careca, porque eu achei que essa seria a resposta dela. E ali também eu tive um recomeço para mim. Porque a gente, às vezes, tem certeza do que a gente está falando.
mas a gente não tem a certeza de como o outro está ouvindo e do que ele vai responder. Né? E cada um está num ponto. Então, ela, com seus 6 anos, me deu um banho aquela minha brincadeirinha, ela me deu um banho, né? de percepção. E dava até para pensar assim, se ele está querendo que eu vou dizer que ele é careca, eu não vou dizer. Né? Enfim, mas a resposta muito afetiva, muito afetuosa, amorosa, né? Dá para eu perceber que eu amo muito essa garotinha, né? A Júlia, claro, todos os meus netos. Mas é isso que nós estamos falando, depende desse essencial. Por isso estar antenado, né? Perceber as coisas, ver o que realmente tem valor na vida, mas continuar caminhando, prosseguir, encher desse entusiasmo, porque a morte, quando a gente fala morte, parece só a morte física a partir de alguém, né? Mas e a morte existencial? E a morte do entusiasmo? E a morte da alegria? E a morte do viver? E a morte do existir? Né? Então, existem outras formas de morte, filosoficamente falando, que elas também nos fazem morrer por dentro. Quando Deus nos criou para a vida esta que nós jamais deixaremos de ter. Esta é uma expressão de Emmanuel também, né? Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. E nós recebemos a vida, como disse Jesus em João 10:10, né? E vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Então, esse aspecto da vida nós desenvolvermos esse entusiasmo, essa alegria, essa motivação, esse bom ânimo, mesmo no enfrentamento daquilo que nos pareça uma situação mais difícil e dolorosa, né? Mas, pelo recomeço, nós vamos retomar, nós vamos buscar novos caminhos. Rosana, posso fazer uma pergunta para o João? Claro, manda aí. Pedir uma dica para o João. Porque o João, eu assisto as palestras do João, desde que o João tinha cabelo, eu tinha ainda um pouco mais também. Né? O João Luiz sempre foi uma referência para mim no espiritismo, conseguia fazer como orador e como grande estudioso da doutrina espírita. E como isso sempre foi minha inspiração, eu já até anotei essa frase que eu achei extraordinária, que ele colocou: o primeiro passo não te leva onde quer, mas te tira de onde está. Achei extraordinário. E, João, no início, como você colocou, a gente sempre fica fazendo as nossas programações de final de ano, sobre futuro, sobre mudanças, e acabamos sempre procrastinando esse primeiro passo, como você colocou. O que a gente poderia fazer de diferente, né, para que a gente possa realmente dar esse primeiro passo, parar de procrastinar os nossos desejos? Eu vou iniciar respondendo com uma outra mensagem que eu recebi, ainda foi hoje. Isso que eu falo assim, a gente recebe mensagem, tem que pensar. Gente, as mensagens que chegam, eu fico lendo e tentando ver se é aquilo que realmente nós estamos de acordo, né, para passar para frente. Olha só essa aqui. Até tem a figura de uma janela. O sol ilumina todas as janelas, mas só as abertas se beneficiam dele. O sol ilumina todas as janelas, mas só as abertas se beneficiam dele. Ou seja, a gente precisa se abrir. Né? Então, para dar esse passo, eu preciso me permitir me abrir, que é o meu querer. Então, este querer, o querer me abrir, abrir as comportas da alma, né? Para eu conseguir enxergar, continuar a viver, prosseguir, para eu dar esse primeiro passo. Então, é preciso abrir essa janelinha, porque o sol está ali iluminando. Mas se ela estiver fechada, não está se beneficiando dele. Então, eu respondo dessa forma, viu, Guilherme? Porque é uma mensagem que eu recebi, gostei muito também. E eu, logo pela manhã, quando eu acordo aqui às 6 horas, a minha primeira atitude é essa mesmo, saber abrir realmente a janela para que o sol já ilumine ali o meu quarto, adentre um pouco da renovação do ambiente, né? E tudo isso faz parte dessa nossa. E vou abrindo a casa toda já às 6 da manhã e o pet do lado, King, meu cachorro do lado, acompanhando, né? E é uma experiência cotidiana de todos os dias das 6 da manhã. Abrir a janela, abrir a casa, né? Parece uma atitude só prática, material, mas é como se estivesse abrindo naquele momento para a vida, recomeçando, é um novo dia. Né? E o que fazer, então, com esta janela da alma? Porque o sol do Evangelho do Senhor está ali para iluminar também o meu coração. Mas eu preciso abrir esta janela da minha alma.
E hoje, né, João, a gente tem acesso, né, a tantas informações. Se a gente pensar lá atrás, a dificuldade que nós tínhamos, hoje a gente tem acesso, gente, aos livros, à internet, não é? Então, ai, meu Deus, está bem fácil para a gente, não está tão difícil assim. Não é não, Claudinha Garcia? Fala uma coisa aí, minha amiga. Essa semana eu fiz uma palestra lá no Irmão Francisco, e eu falo justamente do que o Guilherme colocou, né? De como fazer isso, né? Então, eu pontuei 3 coisas. A primeira delas é determinação, né? Então, quanto a gente tem de vontade realmente para dar o primeiro passo, que vai tirar a gente para modificar, né? A segunda questão é se o meu falar está claro, né? E o tema da minha palestra foi sim, sim, não, não, que vai ao encontro de Jesus fala dos juramentos que o João Luiz colocou, porque nós somos exímios, juramos faladores, nós juramos, nós prometemos, mas com a mesma expertise somos grandes procrastinadores, nós adiamos tudo. O que é importante, o que é imprescindível, a gente vai deixando. Então, nós precisamos determinar esse é nosso nível de determinação e também se o nosso falar está claro, porque se não estiver claro, eu vou falar sim para coisas que vai me doer mais tarde. Ou eu vou falar, porque a gente não gosta de escutar não, mas assim, o Deus, os espíritos superiores não vão ficar constrangidos em nos dizer não. Se isso for necessário para o nosso aprimoramento espiritual, ele vai nos dizer sim. Porque é preferível que o homem orgânico chore do que um espírito, né? Chore mais tarde. Então, e eu termino falando sobre a métrica que a gente usa, porque às vezes nós superestimamos o que realmente somos. Então, a gente acha que é muito mais do que é, ou subestimamos, achamos que nós não temos capacidade para nada. Então, só tem um jeito de a gente saber qual é a nossa real estatura espiritual, é esse autoconhecimento. E essa busca é dolorida. A gente se confrontar conosco mesmo é muito dolorido. Eu trabalhei 17 anos com recuperação de dependentes químicos. Nunca usei nada, nunca bebi, nessa encarnação. Não usei droga nenhuma, mas eu trabalhava com a recuperação de dependentes químicos, foi uma das pós-graduações que eu fiz. E um dia um dependente químico falou assim para mim, não sei o que você faz nessa reunião. Você não bebe, você não usa, você não cheira, você não injeta. O que você está fazendo aqui? Aí eu olhei para ele, falei, qual que é a única regra para participar da reunião do grupo? É não ter usado hoje, não é? Ele é. Eu falei, o que nós tratamos aqui? Defeito de caráter. Eu falei, prazer, meu nome é Cláudia, sou uma codependente de vocês, não aguento mais vocês ficarem falando, mas eu estou aqui porque eu estou tratando meu defeito de caráter. A partir daquele dia, eles me aceitaram no grupo, né? Então, às vezes, a gente tem a opção humildade para reconhecer a nossa real estatura espiritual, porque ali eles me viam assim, ela porque era dentro de uma empresa, então ela era heterogênea. Então, tinha álcool, NA, tinha até um dependente de sexo em amor anônimo, o DASA, né? Então, eles achavam que não. Então, assim, por vezes, a gente sofre na caminhada por não conhecer a nossa real estatura espiritual, por a gente assumir a condição de que Deus está me punindo, que o processo é punitivo e não educativo. A gente tem que ver se Deus está dando a oportunidade de a gente vivenciar algo, significa que temos condições para isso, porque Jesus deixou bem claro que ele não ia pôr peso maior no nosso ombro. Então, eu tenho isso para mim, eu tenho uma briga constante com o meu homem velho, né? Porque minhas encarnações são todas solidárias, mãozinha dada aqui, e meu homem velho toda hora quer falar. Eu falo assim, só não cutucar a onça com a vara curta, né? Ele pode falar, pô, que isso? Isso é fácil falar, isso é desculpa, né? Porque nós somos muito disciplinados. Reclamar, para mentir, para manipular, né? Tem uma determinação muito grande e a gente não tem a mesma para as nossas qualidades. Então, assim, o João Luiz estava falando, né? Eu fiquei pensando muito em relação porque a gente não pouco que é prioritário, né, João? Aí embola tudo. Então, acho que esse discernimento, né, para a gente descobrir o que é prioritário. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. O João, ela falou ali, lembrei, né? Você sempre fala, né? Nosso lado uga-uga, né? É o que a gente projete para lá e não lá para trás, né? Sim. É bem assim, né? Alguém gostaria de fazer pergunta?
fazer alguma colocação? Ai, Rosana, eu tenho um pedido. Vai pedir, João, poesia, música, olha lá. Eu vou pedir música, Toda vez que é o João, eu quero muito sempre ouvir uma música que ele talvez não lembre, mas que fala da dor, só para aliviar a dor. Ah, sim. Tá bom. Eu amo quando você canta essa música. Não precisa gente, complementar nada. É porque ele falou tudo, todo mundo falou tudo, então tá perfeito. A música. Perfeito. De começar. O João. E o João tem um poema, desculpa acordar, mas o João tem um poema. Ele fala do filho dele também, que é extraordinário. Eu ia falar para ele terminar com ela, mas a Juliana já pediu para cantar, ué. Mas ele pode atender os dois, sem problema nenhum, né, João? A voz está boa, João? Toma água. Tá boa sim, tá boa sim. E olha, gente, realmente, o João, nas palestras, ele sempre finaliza com uma poesia, música, geralmente da autoria dele, não é? Porque, além de orador ali, ele é compositor, tem uma voz belíssima, faz as suas capelas. Eu já disse outro momento que João é um irmão muito querido, que esteve comigo, está ainda, né, graças a Deus, mas principalmente nos momentos mais difíceis, né? Então, quando atravessei lá o período do tratamento do câncer, ele todo dia me mandava uma capela. Então, as músicas dele alimentavam a alma, o espírito, e a certeza da vitória, na vitória nos dois sentidos. Não porque eu estou encarnada ainda, né? Porque desencarnada ou encarnada, eu seria a Rosana do mesmo jeito, só não teria o corpo físico. Mas eu estou tendo a oportunidade de continuar, né? E dando graças a Deus no trabalho aí, né? E estar encontrando com pessoas tão especiais aqui nessa sala. Então, é só um agradecimento mesmo. Então, vocês vão sentir um pouquinho o que é uma capela, que é essa composição do João Luiz. Irmão querido, muito obrigada por sua presença e por trazer para nós toda essa reflexão, mas, sobretudo, essa vibração de paz e de amor. Então antes da música e da poesia, né? Mais duas frases só. Uma diz assim: para uma vida mais leve, se não te cabe, não se aperte. Para uma vida mais leve, se não te cabe, não se aperte. Fica para a nossa avaliação. E a outra, eu não sei se vai dar para enxergar aqui, acho que é uma peteca, né? É uma peteca que está ali. Então diz assim: e se ela cair, é só pegar e recomeçar. Se a peteca cair, é só pegar e recomeçar. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza, mostrando sua beleza, que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando naqueles que se foram, que se perderam um dia, mas tendo a certeza do reencontro no futuro. Meus ouvidos perpassaram imagens, ideias, diante dos desencontros de outrora, mas a certeza que o Pai nos permitiria um dia este reencontro. Destas mãos, destes olhos, que todos nós vamos direcionando para a compreensão das nossas vidas. Estes seres que nos envolvem e que nos trazem a mensagem da esperança, do clamor de um novo dia, de uma nova era. É Deus falando conosco. É Deus nos amparando a todo instante. É Deus dizendo-nos: recomeça, retoma o caminho. Como Jesus dizendo: revive as experiências. E assim, Senhor, nós retomamos a nossa vida nesse instante,
para dizermos da nossa felicidade, do nosso amor e até mesmo da nossa vitória em aqui estarmos juntos. Vê, o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodia suave, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Nós vamos retomar a poesia, porque me parece foi necessária a mensagem que veio antes de que nós a apresentássemos. Então, vamos buscar aqui até para que não suja novamente a palavra. Encontrei nesta vida uma boa e querida, doce canto da natureza, mostrando sua beleza, que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados, pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia, a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora, de alguém que foi-se embora para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas no caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás dos seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, dois rubis da lealdade guardados pela saudade no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas, cultivadas nas grandes minas, o mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei, no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas de tanto que sofridas, levadas ao desalento, no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro, neste tempo do futuro, são instrumentos plangentes, tocados em harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acaricio, mãos que toco com fervor, lindas harpas da bondade, por toda a eternidade, hão de trabalhar no amor. Assim tenho agradecido ao amigo e divino Pai, pela oportunidade, permitindo o reencontro de sublime afinidade, que até me faz chorar. E aos céus canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que muito amei, meu filho, meu doce amor. Muita paz, que essa paz perdure aí nos nossos corações e até semana que vem. Um abraço, gente. Muito obrigada. João, muito obrigada. Ótima noite. Obrigado, João. Obrigado a todos.